Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, caras e caros colegas deputados municipais, distinto público e comunicação social presente, uma breve nota apenas para referir que os deputados independentes apresentam hoje uma moção para implementação e criação do Conselho Municipal de Igualdade, que nós simbolicamente também queremos vir aqui apoiar e demonstrar o nosso apreço pela constituição desse instrumento que permita outro tipo de participação em prol dessa matéria setorial tão relevante numa cidade cosmopolita como Lisboa. O Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta hoje 4 moções, são 4 tomadas de posição claras em relação a questões de sumo interesse municipal. As temáticas que trazemos hoje e que estão em causa são a jornada de trabalho de 35 horas, a situação presente e futura dos transportes públicos na cidade de Lisboa, a segurança, também no nosso Conselho, e a privatização da Empresa Geral do Fomento e subsequente ou inerente privatização do capital do Estado na Valor Sul. É certo que existe nestas 4 temáticas que hoje aqui apresentamos um espírito comum e um significado político interdependente, seja pela defesa da autonomia do município, princípio no qual não aceitamos qualquer tipo de alienação por parte desta Assembleia ou por parte da Câmara Municipal, seja pelas expectativas legítimas de aspiração que esta cidade tem num conjunto de matérias sob a tutela do Governo, seja pela defesa intransigente do serviço público ao qual nos votamos na nossa ação cotidiana e também na salvaguarda de uma cultura institucional de diálogo entre a autarquia e o Governo que já existiu no passado e com proveito para ambas as partes. Recordo no mandato passado a reforma que ainda hoje estamos a implementar, administrativa, que partiu de baixo para cima, partiu justamente da Câmara e desta Assembleia Municipal, partiu da discussão pública das juntas de freguesia e dos vários interlocutores da cidade e que, partilhando o mérito com o Grupo Municipal também do PSD, conseguiu produzir efeitos positivos. Recordo também a questão dos terrenos do aeroporto, um diferendo antigo, resolvido justamente por esta administração municipal. Mas esta salvaguarda de cultura de diálogo pode estar hoje em risco justamente por um conjunto de posições unilaterais do Governo e da não audição formal do município num conjunto de preocupações relevantes para os lisboetas, iniciativas que o próprio Governo tem levado a cabo ou manifestado intenção de levar a cabo. Vejamos, caso a caso, como é que os 4 princípios que enumerei se interligam nas 4 moções que hoje aqui apresentamos. A nossa primeira moção é relativa à fixação da jornada de trabalho por parte das autarquias, a capacidade das autarquias terem autonomia para decidirem sobre isso em conjunto com os sindicatos, em conjunto com os representantes dos trabalhadores. Só por si, a Lei 68 de 2013 tenta impor-se como uma barreira hegemónica à capacidade das freguesias e dos municípios fixarem essa mesma jornada de trabalho. É um facto, e é um facto que nós repudiamos, do qual não partilhamos, obviamente. Esta interpretação do Governo procura minimizar a capacidade do poder local na gestão das relações de trabalho com os seus trabalhadores e por isso mesmo constitui-se como uma afronta ao poder local democrático e à nossa autonomia, e que muito bem já foi contrariada, aliás, pela Câmara Municipal e também por algumas juntas de freguesia em acordos de negociação coletiva com os sindicatos que repõem esta semana de 35 horas. Em segundo lugar, está em causa não só a defesa do serviço público, mas também a legítima aspiração do município e a legítima aspiração da cidade de Lisboa quando falamos das operações de privatização dos transportes de Lisboa. Há muito que esta autarquia assumiu uma posição pela descentralização de responsabilidades na questão das operações de transporte coletivo.
O transporte coletivo é, como nós sabemos, sumamente importante para os movimentos pendulares, para a vida cotidiana da cidade. É um transporte coletivo que já tem sofrido agressões e ataques nestes últimos anos. Quem frequenta, quem utiliza, quem é utente deste tipo de transporte sabe que a qualidade do transporte tem diminuído. A diminuição de carreiras afetou, obviamente, algumas freguesias, afetou trabalhadores, estudantes, enfim, cidadãos, cidadãs que pela cidade vão fazendo a sua vida cotidiana, vão adicionando valor acrescentado à nossa economia, trabalhando, vão usufruindo da cidade nas suas mais variadas formas e que usam esta rede tão fundamental à nossa vida. Não se compreende, naturalmente, como é que são conhecidas pelos jornais as intenções do Governo de concessionar ou privatizar esta rede de transportes. Constam, aliás, também do relatório do Orçamento do Estado de 2014, por isso não é apenas uma carta de intenções, não é apenas uma notícia, um boato de jornal, mas é, sem dúvida, um passo que tem sido dado e, no fundo, o município não tem sido ouvido formalmente em relação a este processo. Por isso, apelamos a que, estando em causa um património tão importante para o dia-a-dia da cidade e o dia-a-dia dos lisboetas, como o metropolitano e a Carris, que seja ouvido o município nesta questão. Em relação ao encerramento das esquadras, que também aqui trazemos, importa ressalvar que o Grupo Municipal do Partido Socialista não é necessariamente contra as alterações no dispositivo, contra reformas na administração interna e contra reestruturações de instalações. Não é isso que está em causa. Nós, a priori, não somos contra este tipo de alterações. Somos, sim, contra que os nossos autarcas não sejam novamente consultados sobre esta matéria, uma matéria tão relevante para a segurança das populações, para o sentimento coletivo também de pertença à cidade e de prosperidade e de fraternidade entre cidadãos, e que a consulta seja meramente feita a posteriori. Nós sabemos, temos noção de que existe uma reunião agendada entre o comando da PSP e os autarcas da cidade, e é uma reunião que certamente nos seus trâmites técnicos pode trazer boas expectativas, pode ter, obviamente, um resultado pedagógico para se compreender a reestruturação que está em causa, mas, obviamente, que não pomos em causa todo o empenho e todo o espírito de missão que a Polícia de Segurança Pública tem com os meios que, neste momento, lhe são adjudicados para levar a cabo, obviamente, a sua missão de segurança na cidade de Lisboa. Mas esta matéria, como as outras, devia ter sido alvo de audição, devia ter sido alvo de diálogo entre o Governo e a Câmara Municipal, o Governo e as nossas autarquias locais. Está em causa o tratamento institucional nestas matérias, que são matérias tão sensíveis para o cotidiano da cidade, dos bairros e das pessoas. Por último, e não menos importante, pelo contrário, o Partido Socialista quer pronunciar-se sumariamente contra o processo de privatização da Empresa Geral de Fomento e subsequente privatização dos 56% do capital público que esta empresa tem na cidade de Valor Sul. A Valor Sul é uma empresa que foi constituída também com o esforço do município de Lisboa, é uma empresa de capitais públicos, é um modelo de gestão inovador multimunicipal que deu resultados, comparando, por exemplo, com os resultados da Trato ao Lixo, empresa que serve os concelhos vizinhos, não há comparação possível, é um bom exemplo de gestão da coisa pública e o PS considera absolutamente injustificável e antinatural, inclusivamente atentatório aos interesses de Lisboa, e Lisboa é um município que se afirma na tripla vertente da acionista, fornecedor e cliente dos resíduos, do tratamento de resíduos sólidos fornecidos por esta empresa. É então absolutamente injustificável uma operação de privatização desta sociedade. A César. Tem só um minuto do seu partido agora disponível. Muito bem. Vou já concluir dizendo que lembrei-me da expressão bíblica absolutamente insuspeita para quem conhece: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E temo que o Governo queira assumir ambas as figuras desta expressão,
por um lado, cesarista a não ouvir o município, a não consultar a Câmara e a Assembleia Municipal neste conjunto de matérias, por outro, omnipotente, decidindo e preparando processos de privatização e concessão de setores monopolistas de interesse público, sem estratégia em vista e com resultados que lesam seguramente o interesse municipal. Deixo apenas o apelo para que os restantes grupos municipais nos acompanhem nas nossas tomadas de posição, em particular ao Grupo Municipal do PSD e ao Grupo Municipal do CDS, que deixem de lado a sua lealdade partidária e que encarem estas questões como questões de interesse municipal, onde é preciso uma atuação enérgica e unânime do município. Obrigado.